Eu sou muito ruim em matemática. Eu sou muito ruim em matemática, meu Deus. Eu sou muito burro. Todo mundo é bom em matemática e só eu que não saio do canto em matemática. Como que eu melhoro isso? Eu sou muito burro. Quem já viu isso? Muita gente já viu isso. Eu já vi isso direto. Várias pessoas acham que nascem predestinadas a serem ruins em matemática. Elas acham que vão melhorar em matemática. Elas acham que elas não conseguem de jeito nenhum aprender matemática. Elas tentam e não conseguem melhorar. E elas acham que elas estão predestinadas ao resto da vida a serem ruins em matemática. Só que eu aprendi a estudar matemática e aprendi a como tirar uma nota boa em matemática pelo Enem. Eu consegui tirar 917 em matemática e eu vou explicar pra você como foi que eu estudava matemática ao longo de todo o meu ensino médio e ao longo dos meus anos de cursinho. E matemática não tem mistério, é apenas você saber estudar, colocar em prática e praticar bem muito que você vai ser bom em matemática, eu garanto isso pra você. Então galera, meu nome é Caio Costa, esse aqui é o meu canal, é um canal sobre como a gente faz para ser um estudante mais produtivo. Eu sou estudante de medicina da Universidade Federal da Paraíba, tá? E aqui nesse vídeo a gente fala como você tem métodos para você ser um estudante mais produtivo, para que você consiga aprender mais em menos tempo. E eu mostro a minha trajetória de tentar aí em melhoras e quedas e nossa trajetória aí como todo mundo, que tem um monte de merda, como é que a gente faz para ser um estudante mais produtivo, render mais nos estudos. Nessa trajetória aí, vamos junto que a gente vai aprendendo aí e eu vou compartilhando as pouquinhas coisas que eu vou aprendendo aí, beleza? Então, se você gosta dessa temática de vídeo, se inscreve aí no canal, nessa trajetória que a gente tá junto aí, comenta alguma coisa aí, alguma dúvida, que a gente tá junto dessa daí, beleza? Galera, e qual é o grande dilema, qual é a grande dificuldade em se aprender matemática? Na verdade, a grande questão é que o assunto de matemática, ele é um pouco diferente, às vezes, de história, física, biologia. A física nem tanto, mas biologia, geografia, história, que são assuntos que eu falo que são assuntos em ordens, onde cada assunto é meio que independente. Já a matemática é como se cada assunto dependesse pro outro, porque é acumulativo. Se você não aprender um assunto, mais pra frente você não vai conseguir progredir no outro assunto, porque você tem uma falha anterior. Já assuntos como biologia, por exemplo, é como se você, cada assunto, por exemplo, botânica, quinidários. Você estava estudando botânica, se você for bom em botânica, se você for uma merda em quinidários, você consegue responder as questões de botânica, porque você consegue porque você estudou só botânica. Agora, mesmo você não tendo estudado quinidários, você vai conseguir estudar essa outra matéria. Já a matemática não é assim. Os assuntos eles vão se acumulando. E é como se cada assunto fosse dependendo do que você aprendeu antes, do que você aprendeu na série anterior. Então, por exemplo, o assunto que você vai estudar no primeiro ano do ensino médio, ele vai depender do seu Fundamental 2, e o seu Fundamental 2 vai depender do seu Fundamental 1, e consequente da alfabetização. E tudo vai sendo gradativo. Principalmente que assim é português e matemática, que são os dois conhecimentos que eles vão só se acumulando. E você vai só aprendendo mais, e que se você tiver essas falhas lá na sua formação, elas vão se levar para o resto da sua vida. Então, eu gosto de dar o seguinte exemplo. É como se, por exemplo, biologia fosse vários assuntos. Você vai estudar, por exemplo, biologia, você vai lá, você aprende botânica, depois você aprende ecologia, depois você aprende evolução, depois você vai aprender zoologia, e cada assunto ele é independente um do outro. Então você vai, ao longo da sua trajetória, você vai ter esses vários conhecimentos que eles vão se acumulando, e no final você tem todos os assuntos. Agora, se você, no segundo bimestre do primeiro fundamental, você não estudou um assunto. No terceiro trimestre do terceiro ano, você não estudou outro. Depois você não estudou outro. O que acontece é que você vai ter falhas, você vai ter buracos na sua formação. Mas cada assunto que você aprendeu, ele não vai ter uma falha. E você vai conseguir aprender esse assunto isolado. Já a matemática ele é diferente. É como se cada assunto que você vai aprendendo, ele fosse sendo uma construção, em que você vai aprendendo no primeiro ano do ensino médio, depois você vai chegando no segundo ano do ensino médio, você vai ter o assunto que ele vai se apoiar naquele assunto que você aprendeu anteriormente. E assim por diante. Agora, se você tem uma falha lá no início do seu ensino médio, tudo vai desmoronar e você não vai conseguir progredir. Então esse é o grande problema de você aprender matemática. Porque as pessoas, às vezes, elas tentam recuperar uma falha que elas têm de anos de formação. E você recuperar essas falhas de anos de formação, você vai acabar, como é que o pessoal fala, stuck. Você vai parar, você não vai mais conseguir evoluir. Que você vai tentar evoluir, mas aí você estuda, aí você fala, pô, eu estudei 4 horas, fulano do meu lado ali também estudou. Só que o fulano de tal, ele estudou a vida dele toda, e você às vezes não estudou. E aí você tem essa falha e você não consegue evoluir na mesma velocidade que ele, às vezes estudando com a mesma quantidade de tempo que ele estudou.
Por quê? Porque são matemática diferente dessas outras matérias. Vocês conseguiram entender a grande diferença? Então agora a gente já conseguiu entender por que algumas pessoas elas não conseguem progredir no estudo de matemática e elas às vezes ficam se achando burras e elas ficam achando: ah, eu não consigo estudar matemática de jeito nenhum, eu sou muito burro, matemática não é pra mim, eu não nasci pra matemática. O grande problema são essas falhas que você teve na sua formação. Então, por exemplo, se você vai estudar álgebra, às vezes você não consegue porque você tem uma falha em divisão de fração, multiplicação de fração, você tem às vezes como é que faz o básico de álgebra lá do Fundamental 1, e são essas falhas que elas vão se acumulando, e aí chega lá na frente e você não consegue mais evoluir nas questões, e você não consegue progredir adequadamente no conceito de matemática, e aí às vezes você dedica horas e horas e horas e não consegue evoluir. Então por isso o nosso estudo em matemática ele deve ser focado um tapa-buraco. A gente deve procurar tapar essas falhas que a gente tem na nossa formação, e dessa forma é que a gente realmente vai conseguir ao longo do tempo evoluir na matemática e se tornar bons alunos de matemática e conseguir tirar excelentes notas no Enem. Então, a primeira dica que eu dou, galera, é que você tem que pegar as questões que você está estudando, você tem que isolar os pontos que você está errando dessas questões e procurar aprender cada ponto desse que você está falhando. Então você tem que fazer essa revisão com os pontos que você tem de falhos. O que eu quero dizer com isso? Então você pega um caderno branco ou uma matéria do seu caderno e separa ele só para dúvidas que você vai ter ao longo do seu assunto que você está estudando, que elas não são do assunto especificamente, elas são dúvidas que você tem de falha de formação anteriormente. Então você vai pegar esse caderno e aí ao longo das questões que você for fazendo, você vai falar assim: ah, eu errei isso aqui, eu errei uma soma, uma divisão de fração, uma multiplicação de fração, uma raiz, uma multiplicação de raiz. Então você pega, errei isso, e aí você vai pegar esse assunto e vai colocar lá na matéria: errei isso, ponto 1, e depois você vai colocar lá o que foi que você errou, e aí você vai escrever como se fosse um resumo. Então bota na internet rapidão e escreve: eu errei isso, isso e isso. E aí você vai fazer questões disso, com exemplos sobre isso, mais fáceis sobre esse assunto. Então você vai fazer questões como exemplo, para você, assim que você tiver essa dúvida, você vai lá ver, para você relembrar desse assunto que você não aprendeu. Segundo ponto é o seguinte: faça questões similares aos assuntos que você está mais errando com números menores. Então, por exemplo, você está fazendo questões de MMC, tá? Então você pega as questões de MMC e aí você procura fazer várias questões com números menores, números mais simples, para você entender o raciocínio, para você realmente absorver. Então você fica repetindo o simples e você vai gradativamente aumentando. Então repete com números menores essas questões, que vai ficando mais fácil, você vai conseguindo consolidar o assunto. Então você pega a álgebra, você faz com coisas mais simples e você vai aumentando. O terceiro ponto é que ao longo do seu estudo você vai pegar o assunto de matemática que você vai estar estudando no momento. Você vai estar errando mais algumas questões. Então, quando você estiver errando mais questões, você volta para a leitura e revisa. Revisa no caderno o que você está errando, no caderno, nas suas anotações de aula, aquilo que você está errando. Só que o que eu indico para matemática é que você comece o estudo pelas questões, se você conseguir aprender bastante na aula. Porque você só volta no material nas vezes que você tiver dúvidas. Então você volta no material naquelas etapas que você tiver dúvidas para revisar. Quarta dica é que você tem que fazer o passo a passo. Então você vai pegar o passo a passo das questões que você não está saindo, questões mais difíceis. Coloca no Google, questão tal, digita a questão que eu te garanto que vai sair a resposta passo a passo todinha. Então você vai anotar a questão com o passo a passo das questões. E aí você tem que identificar qual é o passo que você está errando. Será que foi o raciocínio? Se é o raciocínio, isso é sinal que você está ainda muito ruim nesse assunto. Se você não conseguiu captar o assunto, não conseguiu captar o raciocínio, é porque você tem que revisar e diminuir o nível para você ir ajustando o raciocínio na sua cabeça. Agora, se for uma questão de álgebra, o que foi que você está errando? Será que é conceitos básicos? Então você vai revisar esses conceitos básicos lá na primeira dica, da forma que eu falei na primeira dica. E assim você vai vendo por método passo a passo. Coloca no Google a questão que tem vários sites aí que eles dão as respostas na íntegra para você no passo a passo. E a outra dica, galera, é que não se apresse. Matemática é um assunto que vai demorar para aprender. Não adianta. Matemática é um assunto que você precisa de tempo. Se você tem falhas ao longo da sua formação inteira de matemática, você não aprendeu no Fundamental 1, não aprendeu a formar no Fundamental 2, e chega no ensino médio e você está muito ruim, isso é sinal que vai demorar muito tempo. E não adianta você se comparar, às vezes, com uma pessoa que sempre foi boa em matemática, que ela conseguiu sempre ser um aluno bom. Você vai precisar de muito tempo para alcançar essa pessoa. Então, cara, tenha paciência, que não vai ser semanas, vai ser meses de estudo para você alcançar. Mas você vai, cara, entendeu? Porque o estudo, cara, é soberano. Quando você estuda, você alcança tudo, você consegue superar todas as suas falhas. Então, coloca para estudar,
que eu te garanto que com o tempo, ao longo de meses, de anos, você vai conseguir superar essa falha e vai tirar em nota muito mais alta que eu no Enem, tá ligado? Muito mais alta que 917, eu garanto que todo mundo consegue, basta tempo, basta foco, que todo mundo consegue. Não tem mistério, galera. Então vamos para o resumo. Então, o que foi que você aprendeu hoje? Como estudar matemática? Primeiro ponto, identifique os problemas. Você vai separar um caderno para identificar quais são os problemas que você está mais errando, separando e revisando passo a passo do básico daquilo que você está errando. Segunda dica, faça questões similares com números mais baixos, tá? Para você realmente captar o assunto e como é que você vai raciocinar cada tipo de assunto. Terceiro, revise as explicações. Você vai pegar e revisar as suas anotações do caderno, do livro, a partir das questões que você está errando. Quarto, veja o passo a passo das questões que você está errando, identifique o que você está errando necessariamente. E aí, a partir desse passo a passo, você vai conseguir identificar exatamente o ponto que você está errando. E o quinto, não tenha pressa, cara. Matemática, vem com calma, vem com o tempo, estude, que vai dar certo. Eu garanto que todo mundo vai sair bem. Galera, foi assim, estudando matemática dessa forma, que eu consegui tirar 917 em matemática no Enem, mesmo já tendo passado o ano sem estudar. Não tem mistério, cara. Quando você absorve o conhecimento, você vai conseguir levar esse conhecimento pra vida toda. E eu tenho certeza, cara, que tu também tem a capacidade de ser muito melhor em matemática. Tem muita gente que é complexado com isso, que acha que não tem capacidade de aprender matemática, que se julga burro. Cara, não tem isso. Estuda matemática que tu vai ser bom, cara. Eu sei que você estudar um assunto que às vezes você tem a sensação que você não tá progredindo, é difícil, porque você fica toda hora errando e você não se sente bem. Mas, cara, tem que insistir que vai dar certo, que você vai melhorar. Não desiste, estuda. Se você quer ser um bom aluno, se você quer aprender, esse aqui é o canal pra você. Se inscreve no canal. Aqui no canal a gente dá várias dicas de como é que você faz pra ser um ótimo aluno, um aluno produtivo. Clique aqui do lado pra você ver o nosso vídeo de como é que você faz pra fazer revisão. É uma revisão de formas eficientes. E se inscreve no canal também, que a gente dá várias dicas de como é que você faz pra ser um bom aluno. Valeu, galera. Comenta alguma coisa aí que você achou do nosso vídeo. Tamo junto, valeu, obrigadão.